Esse site aqui, o PhET Colorado, para quem já assiste alguns vídeos no meu canal, deve saber que eu adoro as simulações deles. Então, vocês têm aqui simulações, física, biologia, química, matemática, ciências da Terra, e a gente pode separar, inclusive, por nível de ensino, por dispositivo ou simplesmente ver todos. Estou interessada aqui nos de física, então vou clicar aqui nos Physics e nós temos diversas áreas de movimento, ondas e som, energia, potência, calor, fenômenos quânticos, luz e radiação e eletricidade e magnetismo. Tem algumas simulações que rodam diretamente no browser. Então, a gente só precisa ter instalado o Adobe Acrobat para que funcione diretamente no browser e tem vários parâmetros que se pode modificar. Se você tem interesse em aprender como usar uma simulação específica, pode me escrever, deixar um comentário aí que eu faço um vídeo explicando como utilizar essa específica simulação. Eu também tenho um outro videozinho mostrando como que a gente faz funcionar no computador, para aqueles que eventualmente ainda não têm funcionando, o Java. Então, nesse caso aqui, quando a gente clica na simulação, baixa um arquivo, toda vez que tem este símbolo aqui do lado, indica que eu preciso ter instalado o Java. Vai abrir uma pequena simulação, um pequeno applet. Seria como um tipo de software bem mais simplesinho, como se fosse um aplicativo. Aqui no meu computador eu já tenho o Java instalado, já utilizo muito esse tipo de simulação com os meus alunos, porque o Java funciona em qualquer computador. Bom, e aqui temos a simulação, abriu e eu posso fazer aqui, mudar os núcleos, a fazer análise de tempo de meia-vida. Essa simulaçãozinha aqui é de física nuclear, é bem legal. Mas minha ideia era só mostrar aqui para vocês, então, que tem essas opções, ou o Java, ou então abre direto no browser. Eu estou usando agora o Internet Edge, que seria o substituto do Internet Explorer, mas poderia usar o Chrome ou o Firefox, que também funcionam. Outro que eu tenho gostado muito também é esse aqui, Física na Escola. Todos eles funcionam no próprio browser. Isso aqui é possível baixar também lá na Apple Store ou no Google Play, no Windows Store também. Eu utilizo sempre aqui no meu próprio browser. Tem algumas outras linguagens possíveis. Aqui tem em português também, para aqueles que quiserem, preferirem fazer em português. Eu recomendo o uso em inglês porque cada vez mais se torna importante que a gente saiba inglês. Então aqui tem algumas das simulações em português, vocês percebem que não são todas elas, tá? São algumas delas que estão disponíveis em português, mas tem bastante, tem várias. Eu uso em inglês mesmo, acho que é importante aprender um pouquinho de inglês, usualmente não precisa saber muito para usar a simulação. Eventualmente não tem tantos recursos, algumas delas que eu já utilizei, não tem tantos recursos de análise matemática como no PhET Colorado, mas também tem diversas possibilidades. Olha só, não acaba mais o número de simulação, né? É bem legal. Tem muitos recursos para ser utilizado em sala de aula aqui. Tem algumas coisas bem matemáticas também. Então, o pessoal aí, prof de matemática, prof de biologia, também pode encontrar muita utilidade nesse site aqui. Então, nós temos, por exemplo, que está bem bonitinho, ó, do Prisma. A gente clica e já abre direto, tá? Tem propaganda. Eles precisam sobreviver de alguma maneira, então tem as propagandas. E aqui a gente vê todos os ângulos, análise de ângulo. Pode mudar o ângulo da luz, de incidência da luz e vai analisando o que acontece após passar pelo prisma. A gente muda aqui também o índice de refração do prisma, o índice de refração do meio externo, do ar, e com isso dá para, inclusive, fazer esse tipo de cálculo
com os estudantes a partir desses ângulos aqui, usar equações de refração para fazer essa análise. Aliás, isso é uma das coisas mais interessantes no meu ponto de vista, é fazer a junção da teoria que a gente vê em sala de aula com o experimento. Muitas vezes a gente não consegue no laboratório esse grau de visualização que se consegue com as simulações. Claro que o experimento sempre vai ser mais interessante, sempre vai ser mais legal, especialmente para os estudantes mais jovens. No entanto, né, sempre vai ter aquela parcela de estudantes que vão gostar mais das simulações também. Eu, particularmente, adoro as simulações, como vocês podem ver. Então, aqui, essa é uma outra dica. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Esse outro aqui eu conheci faz pouco, tá? Ele é voltado para crianças, ensino fundamental, também todo em inglês. Eventualmente tem algumas outras linguagens disponíveis aqui, mas acredito que para nós o inglês ainda é o melhor. Ele tem assim um visual, um gráfico bem bonito. Tem videozinhos explicando. E pronto, me inscrevi no site, entrei, agora eu tenho acesso à simulação. A gente pode rodar o videozinho primeiro, no videozinho ele vai explicando o que está acontecendo. Esse é como se fosse uma introdução da simulação. Depois a gente passa essa parte e vem a simulação em si, que vem com os gráficos. A gente pode colocar aqui diagrama de forças, diagrama de forças líquidas ou não, que vai aparecer no desenho, fica bem legal de enxergar isso. Mudar a massa do carrinho, a velocidade dele e ver o que acontece com o movimento. Também é uma simulação bem divertida. Posso modificar alguns parâmetros e ver o que acontece com o movimento, fazer análise de gráfico. Então fica essa dica aí. Esse aqui, My Physics Lab, tem alguns de pêndulo especialmente, que eu uso bastante em sala de aula, de moléculas. Ele faz também diversas análises matemáticas do gráfico. Olha só, eu posso botar aqui o gráfico do movimento, o gráfico de tempo, movimento em função do tempo, gráficos múltiplos um em cima do outro. Posso ver aqui a simulação e modificar parâmetros de gravidade, a massa do carrinho, do pêndulo, se tem algum tipo de amortecimento, mostrar a energia também ao longo do tempo. Então, para esses movimentos oscilatórios, aqui é um prato cheio, tem um montão desses movimentos oscilatórios. A gente pode seguir outros lugares dentro desse site aqui, que tem algumas explicações também, que eventualmente os alunos podem ler. Tem aqui algumas simulações na forma de videozinho, onde está sendo explicado um pouco do que está acontecendo. Esse aqui, The Physics Classroom, tem uma conta que a gente pode criar a conta também, vocês podem entrar com o Facebook de vocês. E tem diversos filmes, GIFs animados, interativos de diferentes áreas. Por exemplo, aqui, também em inglês, né, pessoal? Hoje em dia, o professor de física que não sabe inglês, ele vai ficar para trás, porque tem muito material, realmente tem um montão de recursos disponíveis em inglês. Em português tem muito menos, então vale a pena investir um tempo para fazer a tradução do site, para entender o que está dizendo. Na própria graduação a gente precisa ler em inglês, então vale a pena seguir com esse esforço de aprender a ler em inglês pelo menos. Aqui nós temos as leis do movimento, tem uma simulaçãozinha de força. Aqui então eu vou começar o interativo, venho aqui e voilá! Já estou aqui, dou um start e começa a simulação. Então, eu coloco a massa do bloco, qual é a força aplicada e se tem atrito na superfície e empurro. E aqui eu vou ver a velocidade em função do tempo para essa força. A gente pode calcular, por exemplo,
tendo essas informações aqui, qual é a aceleração e fazer análise com os estudantes do que significa a aceleração nesse gráfico de velocidade versus o tempo, velocidade em função do tempo, coisas do tipo. Volto para o site, onde, de novo, posso buscar aqui outras atividades, visitar também as notas do professor, outras sugestões do que a gente pode analisar. Então, é um site também muito legal, com muitos recursos para os professores. E por último, de hoje, nós temos esse aqui, que também tem diversos gráficos, tem algumas simulações. Este que eu estou aqui é de cinemática, tenho aqui de forças, conservação, ondas, luz, eletromagnetismo, rotação, fluidos, física moderna e algumas outras ferramentas. Então, a gente vem aqui e analisa, por exemplo, vai nessa aqui, nessa simulação, aceleração uniforme em uma dimensão, e, de novo, a gente pode rodar, analisar gráficos de velocidade, de posição, vai passando aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar a posição inicial, posso mudar a velocidade, ver como que isso altera o gráfico. Ó, faço essas análises, se quiser aceleração, por exemplo. Isso é muito legal. Bom, era isso que eu tinha para mostrar por hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixem um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, que eu posso ensinar também a como utilizar alguma simulação. Eu acho que nós, professores, temos que nos ajudar. Vamos unir forças, especialmente em tempos difíceis como o que estamos vivendo agora. Um abraço a todos. Tchau!